Então, turma, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Banner Saga. E o mais importante de tudo, antes de começar, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Cara, vocês estão percebendo que eu tenho uma preferência aí pelos jogos de RPG. Por mais que eu tenha mostrado muitos jogos aí de ação, porrada, exploração, plataforma, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, tá? Hoje eu vou mostrar como os jogos de estratégia são interessantes, não só pelas suas mecânicas, mas também pela sua história e pelo seu visual, principalmente pelo seu visual. Os jogos de estratégia têm costume de ter um estilo bem próprio, até para poder destacar suas unidades ao mostrar em seu jogo. Os personagens têm que ser bem marcantes para poder mostrar suas funcionalidades e seu desempenho durante o jogo. É certo que as mecânicas vão ser, vamos dizer assim, variadas de acordo com cada personagem que estiver mostrando ou sendo mostrado dentro do jogo, tá? Os jogos de estratégia que a gente costuma ver, principalmente os mais sobre a história antiga, tipo Age of Empires, né? Que tem a antiguidade e a Idade Média, tá? Tem também a Idade Moderna aí, onde as pessoas usam rifles, a Idade da Revolução Industrial e coisas do tipo, tá? Mas é destacado aí por, vamos dizer assim, ter um certo tempo de reação. Os jogos como os jogos da Antiguidade ou da Idade Média costumam ser interessantes até mesmo para ver a mecânica de combate de corpo a corpo dos personagens. O que eu quero dizer é o seguinte: o combate costuma ser com armas brancas, como espada, machado, lança, né? E coisas do tipo, tá? E aqui varia muito de qual unidade que você está usando, porque tem certas unidades que são usadas para poder destruir cavalarias, destruir, sei lá, soldados normais ou mesmo construções, tá? Vamos pensar nisso como se fosse uma teoria básica aí das unidades, das peças, das unidades dentro de jogos de estratégia, tá? Hoje, especificamente hoje, nós vamos pensar mais nas unidades como personagens tipo heróis. Heróis como os personagens do Age of Mythology ou do Warcraft 3, tá? Que mais tarde vieram influenciar o jogo aí do World of Warcraft, principalmente as funcionalidades dos heróis, porque de certa forma, no jogo do Warcraft 3, vamos pensar assim, eles tinham habilidades específicas, o que proporcionava para eles grande desempenho de combate comparado a outras unidades que tinham dentro do jogo, tá? É certo que, como a gente pensa em unidades normais e as unidades tipo dos inimigos mais fortes, existe uma diferença porque de acordo aí com os inimigos que iremos enfrentar no jogo, a gente pode ter uma certa dor de cabeça, mas um certo fator de replay até para você conseguir vencer o inimigo, porque às vezes um inimigo normal, vamos dizer assim, uma escala média para hard, ela pode dar um golpe tipo hit kill. Hit kill que eu quero dizer é o seguinte, só o golpe consegue matar você. E para você se defender desses personagens que conseguem matar o herói aí com um único golpe, você precisa de uma certa estratégia. Pensando aí nas unidades que são mais resistentes. Então, temos personagens que são mais resistentes que você tem que colocar mais à frente, enquanto os outros personagens, os que são de combate de corpo a corpo mais próximos, né, que usam espadas maiores ou são mais ágeis, eles não têm tanta resistência. Então, às vezes, eles se locomovem mais rápido, mas tem a desvantagem de ser eliminados de forma rápida. Então, você precisa saber como lidar com esse tipo aí de empecilhos durante o jogo, porque pode te dar uma vitória como pode te dar uma derrota. Você tem que saber como planejar aí, tá? Tais situações são interessantes mesmo para a gente pensar em jogos de estratégia como Heroes of Might and Magic
3, né? Um jogo aí que há uns, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, ele era interessante não por questão de gráfico, tá? Mas por questão de mecânica. Acredito que se você jogar ele hoje, mesmo tendo um gráfico não tão bom, você vai se divertir pelo fator de replay que tem dentro do jogo. E o jogo é por partidas. Quer dizer, quando você termina de liderar suas unidades, você passa para a vez do seu oponente. Pensamos assim como se fosse um jogo de War, tá? O Hero of Might and Magic 3. Aqui você tem umas administrações da tropa, você precisa saber liderar ela, precisa saber como evoluir seus personagens e outras coisas mais, tá? Até porque se você encarar os inimigos mais fortes com personagens que não foram treinados, é possível de você perder essas unidades, tá bom? Então fica aí de olho. Pensando nisso aí, vamos pensar agora na história, tá? A história do jogo, ela lembra muito dos jogos aí medievais, focados na mitologia nórdica, tá? Os personagens que enfrentam demônios, os demônios nórdicos aí, que eu não sei quais, mas enfim. Aqui são expressos por uma tropa de inimigos parecido com, vamos dizer assim, não é um Dead, mas lembra bastante as unidades de Mordor de Senhor dos Anéis, tá? Não os orcs em si, mas aquelas criaturas mais tipo os Nazgûl, uma coisa assim, entendeu? Bem parecida. Eu acho que se a gente pensar de uma certa forma, passa uma ideia de Senhor dos Anéis aqui. Eles estão enfrentando uma ameaça que está tomando conta dos continentes nórdicos e os heróis aqui precisam juntar os reinos para poder enfrentar essa ameaça negra que está tomando conta aí das regiões nórdicas aí do jogo, tá? E assim, o cara... Vocês estão vendo o jogo que eu tô mostrando pra vocês. O visual é lindo. O visual é incrível. É uma beleza, sabe? Lembra animações aí interessantíssimas. Essas animações que a gente costuma ver do Castlevania. Ou alguns animes com personagens fofinhos, essas coisas assim. Uma coisa que eu reclamo atualmente é que as animações japonesas, elas só entregam um certo tipo de perfil de personagens. Personagens mais com os olhos bugalhados, essas coisas assim, mas com cara de infantil, entendeu? E assim, a movimentação também não acho muito interessante. Não é algo que me agrada. Já tem uns bons anos que eu não vejo umas animações que tinha, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Então hoje o Japão só tá... os japoneses só estão entregando esse tipo de personagens mais engraçadinhos assim, entendeu? Só algumas vezes sai fora da curva porque, como por exemplo Berserk, porque Berserk é uma história antiga, né? Ela vem lá desde os anos 80 e até hoje tem publicação dela, né? Kentaro Miura deixou um grande legado aí depois da sua morte e trouxe, além de ilustrações incríveis, né? Mas que acabou fazendo mal pra ele, entendeu? Tanto que ele tinha um cuidado com a sua arte. Mas o Banner Saga passa essa ideia de arte incrível e exuberante que lembra muitos contos medievais, assim, de guerreiros que lutam com criaturas míticas, né? Criaturas lendárias, monstros incríveis, assim, assustadores, que tomam conta do povo. E você precisa salvar o povo dessas ameaças aí, tá? E, cara, nossa, é muito bonito. Nossa senhora, que jogo incrível. Que jogo lindo. Quando vocês começarem a jogar esse jogo, vocês vão entender o que eu tô falando, entendeu? Por causa do cuidado que esse jogo mostra ao mostrar o cenário, mostrar os personagens, os combates, né? O grito dos personagens ao ser mortos, ao enfrentarem outros inimigos. Então, assim, é um espetáculo. Se você tava faltando um jogo assim que você tá precisando, cara, eu tô precisando dar uma divertir pra valer, assim, um jogo estratégico que faz bem, assim, de ver, entendeu? Você vai se divertir muito, cara.
mas muito mesmo. Tá? Recomendo demais pra vocês aí. Enfim, galera. Enfim, turma. Agradeço demais a atenção de vocês aí, por estar seguindo o canal, tá? Comenta aí o que você já achou desse jogo, se vocês curtiram, se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.